Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria estar aqui, poder compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos na série Começando uma Nova Vida e hoje eu quero falar sobre o dever de orar. Jesus falou em Lucas capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou repetir. Eles deviam orar sempre e nunca desanimar. O dever de orar sempre e nunca desanimar foi muito bem ensinado por Jesus aos seus discípulos e eles aprenderam esta lição. A necessidade de continuar orando até obter a resposta, não desistir no meio do caminho, orar até a resposta chegar. Orar é parte necessária da vida cristã obediente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e versículo 7 dizem: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quem tem necessidade de oração? Todo aquele que pode ter uma preocupação. Todo aquele que pode ser afetado pela preocupação tem necessidade da oração. Se você pode se preocupar, você pode e deve orar. Troque a preocupação pela oração e experimente a paz de Deus que ultrapassa todo o nosso entendimento. Apresente os seus pedidos a Deus por meio da oração, da súplica, com ação de graças e experimente a paz de Deus enchendo o seu coração. Mas lembre-se sempre de ser agradecido o tempo todo. Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz: Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Dediquem-se à oração. Não se canse de orar. Seja perseverante. Permaneça em oração até a resposta chegar. E quando ela chegar, lembre-se de ser agradecido. Seja constante na oração. Mesmo que você ache que não necessita de oração por ter uma vida farta, ter tudo o que precisa à mão, mesmo assim você deve se empenhar na oração, porque você deve orar pelos pastores, deve orar pelos missionários, deve orar por toda a comunidade cristã, para que todos estejam prontos para serem testemunhas de Jesus, falarem do Evangelho a tempo e fora de tempo, porque temos uma grande comissão que precisa ser cumprida em nossa geração. Paulo pedia aos seus discípulos, aos crentes que ele havia gerado por meio da sua pregação, ele falava: orem por nós, para que nos seja dada a palavra no abrir da nossa boca. Então, se você não precisa de orar por você, ore pelos outros. Tem gente precisando da sua oração. Ore por aberturas de portas para a pregação. Ore para que Deus prepare casas onde serão ali instrumentos de trazer muitas vidas a Cristo. Ore para que o Evangelho prospere, para que o povo de Deus ande no temor de Deus, glorifique a Deus com um bom testemunho, seja sal nessa terra e luz neste mundo. Ore para que a mensagem do Evangelho seja comunicada numa linguagem conveniente, acessível ao povo, que o povo possa entendê-la e aplicá-la. Ore para que a sã doutrina seja pregada nos púlpitos e não apenas coach ou coisa do tipo, mas que a verdade do Evangelho seja pregada. A mensagem que você ouve do seu pastor quando vai à igreja é resultado da sua oração e dos demais irmãos que intercederam pelo pastor, para que Deus lhe falasse o que deveria dizer à igreja.
Por isso, rejeite aquela ideia da reclamação e adote a ideia da oração. Ao invés de ficar criticando o pregador, interceda por ele. Ore para que Deus lhe dê a palavra. Ore para que ele seja ousado em dizer todo o conselho de Deus, toda a verdade que o povo de Deus precisa ouvir. Na verdade, é preciso orar sem cessar, o tempo todo, constantemente. Este é o nosso dever. Orar sempre e nunca desanimar. Orar ininterruptamente. Orar todo o tempo. A oração é a primeira coisa que você deve fazer e é essencial para que você experimente a paz de Deus em seu coração e se livre definitivamente da preocupação. Eu não posso negligenciar a oração sem incorrer em desobediência deliberada à vontade de Deus. Deus deixou muito claro em sua palavra que quer que nós busquemos a sua face continuamente, para nós buscarmos ao Senhor e o seu poder, para buscá-lo a tempo e fora de tempo. Esse é o nosso papel. Paulo escreveu a Timóteo que desejava que todos os homens em todos os lugares levantassem mãos santas, sem ira nem contenda, invocando a presença de Deus, orando em todo o tempo, priorizando a oração em favor de todos os homens, orando pelas autoridades, por aqueles que estão em eminência, para que tenhamos uma vida tranquila, piedosa, digna, com toda a piedade. Tudo isso é resultado da oração. Se você tem o que reclamar da sua nação, você tem o que fazer em oração. Deus já disse que é isso que ele deseja, ver o seu povo orando o tempo todo. O dever de orar sempre e nunca desanimar. Jesus deixou isso claro para os seus discípulos, contou-lhes uma parábola falando sobre isso. Conclui a parábola perguntando: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Como que você sabe se de fato você está crendo no Deus de milagres que a Bíblia apresenta? Se você dedica tempo em oração. Se a sua vida de oração é muito fraca, a sua fé é muito fraca. Porque aquele que crê, ora. Porque ele sabe que quando ele ora, ele libera o poder de Deus para agir e transformar situações que aparentemente não teriam solução. Jesus Cristo mesmo deu o exemplo de uma vida dedicada à oração. Constantemente nós lemos nas Escrituras que Jesus se retirava para lugares solitários e ali orava. Ele ia para os montes orar a sós. Ele passou a noite orando a Deus antes de escolher seus 12 apóstolos. Ele insistiu com os discípulos para que orassem. Antes da sua prisão, ele estava no jardim de Getsemane, orando tão intensamente que o seu suor se transformou em gotas de sangue. A Bíblia nos mostra o Filho de Deus aqui na terra sendo completamente dedicado à oração. E ele disse com suas próprias palavras: eu lhes dei o exemplo para que façais como eu fiz. Ele deu o exemplo. Pedro concluiu isso, ele diz: Cristo deu-nos o exemplo para que sigamos as suas pisadas. Jesus espera que você o siga também na vida de oração. Na verdade, Jesus também treinou os seus discípulos na prática da oração. Muitas vezes, Jesus levou os seus discípulos para estarem com ele em oração. Quando ele estava no Monte da Transfiguração, e Lucas nos diz que ele estava ali para orar, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam ali com ele e viram a glória de Deus naquele monte. Quando ele estava no Getsemane, os seus discípulos estavam com ele e ele insistiu: orem comigo. E quando ele voltou e os encontrou dormindo, os censurou dizendo: vocês não puderam vigiar nem por uma hora? Eu lhes digo, vigiai e orai para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso se dedicar à oração. O profeta Samuel, no Antigo Testamento, entendeu que o papel do intercessor, aquele que ora em favor dos outros, é tão importante que quando é negligenciado, constitui-se em pecado. Chegaram para ele e disseram: orem por nós.
e ele nem queria orar por aquele povo, porque aquele povo tinha feito o que o contrariava tremendamente, pedindo um rei a Deus, quando Deus era quem o governava num regime de teocracia. Então Samuel percebeu que ele tinha que orar, e ele disse: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Ele sabia que se negligenciasse a oração, ele estaria cometendo pecado. Você pode orar em grupo, você pode orar individualmente, você pode orar numa reunião na igreja, você pode orar numa reunião online, você pode orar no seu quarto sozinho, com as portas fechadas. O que você não pode é deixar de orar. Se você deixar de orar, você comete pecado, porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E a oração em favor de alguém é o maior bem que nós podemos fazer por ela. Veja Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pensem nisto, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Você sabe orar? Então ore. Você não sabe orar? Então aprenda. Se quiser, fale comigo que eu te ajudo. Te ensino a orar. É tão simples. Eu demorei tanto para aprender a orar, porque não tinha assim a oportunidade de orar com algumas pessoas. Eu sabia orar em silêncio, mas não sabia fazer uma oração em voz alta. Mas aprendi e estou aqui disposto a te ajudar a fazer isso também. Não precisa de fórmulas mágicas. O que você precisa é abrir-se diante de Deus e conversar com Ele como um filho conversa com o pai, pelo qual nutre grande respeito, admiração e honra. É assim que você deve conversar com o seu Deus. Orar é o maior bem que eu posso fazer e eu não posso negligenciar este bem. Pedro e João tinham o hábito de orar. Eles estavam indo para o templo às 3 horas da tarde, que era a hora de oração que eles costumeiramente iam ali para orar. Ao entrar no templo, na porta chamada Formosa, tinha ali um aleijado que olhou para Pedro e João pedindo para eles: dá uma esmola. Pedro e João: nós não temos dinheiro, mas temos algo muito especial que nós queremos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aquele homem deu um salto, sarou e imediatamente foi curado. Pedro e João não tinham dinheiro, mas eles tinham algo que a oração pode dar e que o dinheiro não pode comprar. Eles tinham o poder de Deus agindo na vida deles. Você precisa se dedicar à oração para que tenha como socorrer aqueles que precisam da sua ajuda. Quero te fazer uma pergunta. Quando é o seu momento de oração? Pastor, eu não tenho um momento de oração. Ok, então eu vou te fazer a pergunta de um modo diferente. Quando então, a partir de agora, será o seu momento de oração? Defina aí quando é que você vai parar o que você está fazendo nesse corre-corre da vida para se dedicar à oração. Separe um tempo diariamente para estar na presença de Deus em oração, em meditação na palavra de Deus, se alimentando da palavra e conversando com o Pai Celestial, apresentando os seus pedidos a Deus em oração, apresentando os pedidos daqueles que o cercam e que você sabe que estão precisando da sua oração. Ore por eles. Eu quero te convidar a orar neste momento. Em 1981, depois de ouvir mensagens sobre oração, eu fui desafiado a assumir um compromisso de me tornar um homem de oração. E naquele dia eu assumi formalmente o compromisso de ser um homem de oração. E louvo a Deus, porque nestes anos, 40 anos que se seguiram, Deus tem me lembrado de orar, de buscar a sua face. Eu gostaria de ser muito melhor do que o que eu sou em oração. Mas louvo a Deus, porque Ele tem mostrado a sua fidelidade, me lembrando o quanto eu preciso orar. Que Deus te abençoe. Que Ele gere no seu coração também agora esse compromisso com Ele. Tome agora a decisão de se tornar um homem de oração, uma mulher de oração.
de se dedicar a buscar a Deus até que Ele responda, de interceder por você e pelos outros, de orar por pastores, por missionários, por homens que estão à frente, trazendo a palavra de Deus para o povo. Orar pelo presidente da República, pelo poder legislativo, executivo, judiciário. Ore, clame, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que a palavra de Deus possa ficar firmada em seu coração, que você continue firme no caminho do Senhor. Eu quero dizer também que não vou estar mais colocando aqui os vídeos nas quartas-feiras com as pregações, porque nós retomamos o nosso culto presencial na igreja. Toda quarta-feira, 19h30, nós vamos estar ali na rua Luiz Pacola, número 62, no bairro Jardim Itapeva, aqui em Mauá, das 19h30 até as 21 horas, onde nós teremos ali uma escola bíblica, onde vamos dar continuidade a isso que estávamos fazendo aqui pela internet. Mas você ainda terá acesso às mensagens que nós vamos colocar das publicações de domingo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.